Imagina a cena. O elegante hotel St. Regis, em Nova York. A sala não tá cheia de qualquer pessoa. Estão ali os maiores talentos do marketing direto do mundo. Redatores de elite, empreendedores, executivos, todo mundo reunido para um evento que, na época, foi descrito como histórico. Eles pagaram $5.000, cada um, e isso foi há muitos anos, para ouvir os segredos de um mestre recluso, Gary Bencivenga, acumulados ao longo de 40 anos de uma carreira, assim, lendária. E o que torna isso tão especial é que o Bencivenga era quase um mito, né? Ele raramente dava entrevistas, nunca escreveu um livro, ele simplesmente produzia, ano após ano, as campanhas de marketing de resposta direta mais bem-sucedidas do mundo. Então, quando ele anunciou que faria um único seminário para revelar tudo o que sabia antes de se aposentar, foi como se um mestre Jedi decidisse dar uma única aula. O material que a gente tem em mãos é a transcrição completa desse dia. E a nossa missão aqui é destilar a essência do que foi ensinado. Exato. E não se trata só de marketing. É sobre a psicologia da persuasão no estado mais puro. E a primeira coisa que o Bencivenga faz é usar o próprio local do seminário, o luxuoso St. Regis, como uma metáfora. Ele conta que não começou no topo, ele veio de Crown Heights, no Brooklyn. E aí ele lança uma pergunta para a plateia que se torna a base de toda a filosofia dele. Por que não o melhor? O que é fascinante nessa pergunta é que ela pode ser facilmente mal interpretada, né? Como algo sobre luxo ou ostentação. Mas não é nada disso. É sobre aspiração. É sobre a recusa em aceitar a mediocridade como padrão. Ele até cita uma frase da mãe do escritor Somerset Maugham, que dizia algo tipo: é uma coisa engraçada sobre a vida. Se você se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja o melhor, muitas vezes você o consegue. Essa ideia de mirar no melhor soa bem, mas para um cético pode parecer um pouco papo de autoajuda, não? O Bencivenga conecta essa intenção a alguma ação concreta ou fica só no campo da mentalidade? Ele conecta, e de forma muito direta. Para ele, essa mentalidade é o ponto de partida de tudo. Ele fala sobre o poder da intenção, citando o general chinês Sun Tzu. Toda batalha é ganha antes mesmo de ser travada. Uma campanha publicitária de sucesso, na visão dele, não começa com a escrita do texto. Ela começa com a decisão, a intenção de que ela seja a melhor campanha já feita para aquele produto. É definir um padrão de excelência antes mesmo de digitar a primeira palavra. Certo, então é uma decisão prévia. Mas ainda assim, como alguém que está começando ou que não se sente o melhor, pode aplicar isso sem se sentir paralisado pela ambição? E aí entra a parte genial e prática dele. Ele sabe que a ideia de ser o melhor pode ser intimidadora. Então ele quebra isso num sistema acessível. Ele propõe o que chama de a regra do 1% por semana. A ideia é que se alguém melhorar só 1% por semana em qualquer habilidade, seja cozinhar, programar ou escrever anúncios, essa melhoria parece minúscula, insignificante até, mas o poder está no efeito composto. O famoso juro composto, só que aplicado a habilidades. Exatamente. 1% por semana, ao final de um ano, não são 52%, por causa da composição. É uma melhoria de mais de 60%. Em 2 anos, você mais do que dobrou sua habilidade. É o poder do aprimoramento contínuo e implacável. Ele transforma a meta grande e assustadora de ser o melhor num processo diário e gerenciável de ser só um pouquinho melhor do que ontem. Sabe, o que eu acho fascinante nessa história toda é que, antes de construir o sistema de persuasão dele, o Bencivenga sentiu a necessidade de voltar para o básico do básico e redefinir a própria palavra publicidade. Ele conta uma história de 1904 que parece saída de um episódio de Mad Men. É uma história fantástica. Albert Lasker, que é considerado o pai da publicidade moderna, era chefe de uma agência gigante, a Lord & Thomas. Ele era milionário, um dos homens mais bem pagos da América na época. E ele admitia abertamente para os amigos que não sabia o que era publicidade. Ele dizia: eu sei que funciona, vejo os resultados, mas não sei como funciona. Ninguém sabia definir. Estavam ganhando fortunas com uma força que não conseguiam explicar. É quase mágico. Um bilhete para o Lasker, lá no escritório dele. O bilhete dizia: eu estou no saguão. Eu posso lhe dizer o que é publicidade.
Eu sei que o senhor não sabe. Se você quiser saber, envie a palavra sim com o mensageiro. Nossa, que ousado! Intrigado, o Lasker rondou a resposta, e o Kennedy subiu. E o que ele disse? Qual foi a definição que mudou tudo? Então, o Lasker tinha uma teoria de que publicidade era notícia, uma forma de divulgar novidades sobre um produto. O Kennedy olhou para ele e disse: não, notícia é só uma técnica. Publicidade é muito simples, é vendedorismo impresso. Em inglês, salesmanship in print. Salesmanship in print, vendedorismo impresso. Por que essas 3 palavras foram tão revolucionárias? Parece tão óbvio hoje em dia. Porque elas deram um filtro para tudo. Se a publicidade é um vendedor por escrito, então tudo que um bom vendedor faz, o anúncio também deve fazer. Deve chamar a atenção, apresentar os benefícios, responder objeções, criar desejo e, o mais importante, pedir a venda. De repente, a publicidade deixou de ser sobre slogans bonitinhos ou arte premiada, sabe? Ela passou a ter um único critério de sucesso. Ela vende. Anos depois, outro mestre, Claude Hopkins, refinou a ideia dizendo que não é só impresso, pode ser em qualquer mídia. Então a definição final que o Ben-Svenga adota como lei é: boa publicidade é vendedorismo multiplicado. E essa palavra multiplicado é a chave, né? É o que separa uma conversa de vendas de 1 para 1 de uma campanha que atinge milhões. É o coração de tudo. Pensa nisso. Um bom vendedor pode falar com, sei lá, 10, 20 pessoas por dia. Um bom anúncio de jornal, um comercial de TV ou uma campanha online pode levar exatamente o mesmo argumento de vendas, a mesma lógica persuasiva, para 10 milhões de pessoas, ao mesmo tempo. É a alavancagem definitiva. E isso explica por que tantas agências se perdem. Elas se apaixonam pela criatividade, pelos prêmios e esquecem que seu único trabalho é ser um vendedor eficaz, em grande escala. Certo. Então o princípio está estabelecido. Publicidade é vendedorismo multiplicado. Mas isso ainda é uma filosofia. Como ele transformou essa ideia num sistema replicável? Algo que uma equipe pudesse usar todo dia para criar anúncios vencedores de forma consistente. Ele percebeu que a publicidade na sua época era como a Torre de Babel. 1000 opiniões diferentes, 0 consenso. Ele precisava de uma estrutura, um chassi. E ele encontrou o pilar dessa estrutura num conselho de Bernard Barrett, um financista lendário que foi conselheiro de 6 presidentes americanos. Perguntaram para o Barrett qual era o segredo da sua incrível capacidade de persuasão. E ele respondeu com uma frase que é a alma do marketing. É muito simples. Descubra o que as pessoas querem e mostre a elas como conseguir. Descubra o que as pessoas querem, não o que a empresa quer vender. Exatamente. O Ben-Svenga martela nesse ponto. Problemas são mercados. Dados demográficos não são mercados. As pessoas não acordam de manhã pensando: sou um homem de 35 a 49 anos com renda X. Elas acordam pensando: minhas costas doem, ou preciso de mais dinheiro para aposentadoria. O famoso fracasso do Ford Edsel é o exemplo clássico. A Ford gastou uma fortuna para criar um carro que resolvia um problema de posicionamento de marca interno da empresa. Ninguém no mercado estava pedindo aquele carro. Eles criaram uma solução para um problema que não existia na cabeça do consumidor. Ok. Com base nesse princípio, como é a estrutura que ele montou? Qual é a tal da equação? Ele a chama de a equação da persuasão de Ben-Svenga. São 4 passos que, segundo ele, estão presentes em toda peça de persuasão bem-sucedida. Primeiro, problema. Você precisa identificar e se conectar com uma necessidade, um desejo, uma dor real que o público já tenha. Segundo, promessa. O anunciante faz uma promessa clara e ousada de que vai resolver esse problema. Terceiro, prova. E aqui é onde a mágica acontece. O anunciante oferece provas críveis e, se possível, irrefutáveis de que a sua promessa é verdadeira. E quarto, proposição. Finalmente você apresenta uma oferta clara e irresistível que motiva a pessoa a agir agora e não depois. Problema, promessa, prova e proposição. Parece simples, talvez até simples demais. Onde está o segredo aí dentro? A simplicidade é a beleza da coisa, mas ele oferece uma versão potencializada de cada passo.
O problema não deve ser só um problema, deve ser urgente. A promessa não deve ser só uma promessa, deve ser única. A prova não deve ser só crível, deve ser inquestionável. E a proposição não deve ser só uma oferta, deve ser fácil e atraente. E por que essa estrutura específica? Porque ela foi desenhada para fechar o que ele chama de as 5 saídas de emergência que todo prospecto usa para escapar de uma mensagem de venda. A primeira saída é: não tenho tempo para isso. Uma promessa ousada e a identificação de um problema urgente prende a atenção. A segunda: não tenho interesse. Mostrar que você entende o problema dele gera interesse. A terceira: isso não é diferente de todo o resto. Uma promessa única te destaca da concorrência. A quarta, e a mais importante: eu não acredito em você. A prova inquestionável destrói o ceticismo. E a última saída: vou pensar melhor depois. Uma proposição irresistível cria urgência para agir agora. Um bom anúncio bloqueia sistematicamente cada uma dessas rotas de fuga. Ok, então a gente tem a equação. Mas o Ben Svenga revela que, dentro dessa fórmula, um elemento tem um poder desproporcional. Ele conta que no início da carreira foi trabalhar numa pequena agência em New Rochelle que era quase uma seita, obcecada por aplicar técnicas de vendas diretas à publicidade. E eles tinham uma prática radical que forçava a honestidade intelectual. Pagavam seus redatores com comissão, como vendedores. Se o seu anúncio não vendesse, você não recebia. Não tinha onde se esconder. Era o laboratório perfeito para descobrir o que realmente funciona. Foi ali, analisando centenas e centenas de testes, que ele teve sua maior revelação. Que foi? O marketing baseado em prova. A equipe dele descobriu um padrão impressionante e consistente. Dos 4 elementos da equação da persuasão, problema, promessa, prova e proposição, quando eles reforçavam especificamente o passo 3, a prova, a resposta dos anúncios não apenas melhorava, ela disparava. Mas por que a prova? Por que não uma promessa ainda maior? Ou uma oferta ainda melhor? Porque qualquer um pode fazer uma promessa. A gente vive num oceano de promessas. Emagrece em 10 dias. Fique rico rápido. Nossos cérebros desenvolveram um filtro de ceticismo muito forte. A promessa abre a conversa, mas é a crença que fecha a venda. E a prova é o motor que constrói essa crença. É o que transforma um talvez cético em um sim confiante. É o elemento mais difícil de fabricar e, por isso, o mais valioso. Ele compartilha exemplos de prova em ação que tornam isso bem concreto, né? Sim, e são exemplos impossíveis de esquecer. Para ele, a forma suprema de prova é a demonstração. Ele cita Elisha Orris, o inventor do freio de segurança para elevadores. Em 1855, numa feira de tecnologia em Nova York, ele não fez um discurso. Ele construiu uma plataforma de elevador, subiu nela a dezenas de metros de altura na frente de uma multidão apavorada e ordenou que seu assistente cortasse o único cabo de sustentação com um machado. Que loucura! Ele estava arriscando a própria vida para provar um ponto. Exatamente. A multidão gritou. A plataforma despencou, alguns centímetros, e travou. Otis tirou a cartola e disse: "Tudo seguro, senhores." Naquele momento, ele não vendeu só freios de elevador, ele vendeu a confiança para que a arquitetura pudesse crescer para o céu. Os arranha-céus nasceram daquela demonstração de prova. Nenhuma palavra, nenhum argumento convenceria tanto quanto aquilo. E para um produto mais comum, um relógio, por exemplo? Um exemplo clássico é o dos relógios Timex. A promessa era a durabilidade. Mas, em vez de só dizer "nosso relógio é durável", eles criaram o que ficou conhecido como os testes de tortura. Eles amarravam o relógio na hélice de um motor de polpa, prendiam no casco de um esquiador aquático, jogavam da barragem de Grand Coulee e filmavam tudo. A imagem do relógio ainda funcionando, depois de ser brutalizado, era infinitamente mais poderosa do que qualquer adjetivo. A prova visual eliminava a necessidade de argumentar. O slogan "apanha, mas continua funcionando" era quase um resumo da evidência que o público acabara de ver com os próprios olhos. Um dos meus exemplos favoritos que ele cita é o da franquia Radical, o famoso anúncio do Ernest Shackleton para recrutar homens para a expedição dele à Antártida. Eu acho esse exemplo inacreditável.
É o ápice da psicologia da prova. O anúncio supostamente dizia: procuram-se homens para jornada perigosa, salários baixos, frio extremo, longos meses de escuridão total, perigo constante, retorno incerto, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Ele vendeu a pior viagem do mundo sendo brutalmente honesto. É o oposto de tudo que se pensa sobre marketing. Por que isso funcionou tão bem? Porque num mundo de promessas exageradas, a honestidade brutal se torna a prova mais chocante e crível de todas. A franqueza dele provava, sem sombra de dúvida, que o desafio era real. E se o desafio era real, a glória prometida também seria. Além disso, o anúncio funcionava como um filtro. Ele não queria qualquer um, ele queria um tipo muito específico de pessoa. A honestidade do anúncio repelia 99% dos leitores e atraía magneticamente 1% que ele realmente buscava. O resultado, diz a lenda que metade da Inglaterra quis ir. Então, a prova é o elemento mais ignorado pelos anunciantes. E por isso mesmo, o mais valorizado pelos consumidores. É como ouro. Sua raridade lhe confere um valor imenso. Fazer promessas é fácil. Criar provas convincentes exige esforço, engenhosidade e, muitas vezes, coragem. É isso que separa a publicidade amadora da persuasão de mestre. Que jornada! Então, para recapitular, a gente começou com a mentalidade de se recusar a aceitar nada menos que o melhor, aplicando a regra do 1% para chegar lá. Depois, redefinimos a publicidade não como arte, mas como vendedorismo multiplicado. Em seguida, deciframos a equação da persuasão de 4 passos: problema, promessa, prova e proposição. E, finalmente, descobrimos que o ingrediente secreto, o mais potente e negligenciado de todos, é a prova. Exato. É um sistema completo de pensamento. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada em algo que o próprio Bensivenga menciona no seminário. Ele diz que os profissionais de marketing são, em essência, alquimistas de desejos, ajudando outras pessoas a realizarem o que elas querem. Mas ele leva isso um passo adiante, não é? Ele conecta essa habilidade externa a algo interno. Sim. Ele sugere que essa habilidade se torna muito mais poderosa quando a gente aprende a manifestar os nossos próprios desejos. E isso deixa uma questão interessante para quem nos ouve. Se essa equação de problema, promessa, prova e proposição funciona tão bem para vender um produto, como esses mesmos princípios poderiam ser aplicados para vender um projeto pessoal, uma mudança de carreira ou um grande objetivo de vida a nós mesmos e às pessoas ao nosso redor? Qual é a prova que a gente precisa criar para nós mesmos de que somos capazes de alcançar algo? E qual é a proposição, a oferta irresistível que podemos fazer a nós mesmos para começar agora?